Vamos então começar a segunda parte desse capítulo. Nós terminamos na primeira parte, quando o André Luiz coloca: verifiquei que faltavam apenas 5 minutos para as 2 horas da madrugada. Pelo grande número de entidades que vieram céleres ao nosso encontro, percebi que havia enorme interesse a respeito da palestra instrutiva da noite. Não se achavam presentes apenas os aprendizes ligados ao esforço de Alexandre, em sentido direto, mas também outros amigos trazidos até ali por afeiçoados do plano espiritual. Acercou-se de nós com mais intimidade pequeno grupo de companheiros, destacando-se um deles que conversou com Alexandre de maneira mais significativa. Ainda não chegaram todos? Indagou o instrutor com interesse afetivo, após trocarem as primeiras impressões. Percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados que deveriam comparecer na cota de frequência do grupo de que era ele um dos diretores espirituais. Então cada um dirigia um grupo, né? E ele foi perguntar para esse sobre o grupo deles que estavam faltando. Faltam-nos apenas 2 companheiros, elucidou o interpelado. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Urge iniciar os trabalhos, exclamou Alexandre, sem afetação. Devemos terminar a tarefa às 4 horas no máximo. E mostrando singular interesse de amigo, acrescentou: quem sabe, se foram vítimas de algum acidente, convém positivar. No espírito de calma decisão que lhe é característico, recomendou ao auxiliar que lhe prestava informações: Sertório, enquanto vou ultimar algumas providências para as instruções da noite, observa o que se passa. Respeitoso, o subordinado interrogou: caso estejam os nossos irmãos sob a influência de entidades criminosas, como devo proceder? Deixá-los-á, então, onde estiverem, replicou o instrutor resoluto. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente no plano inferior. Fim do trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. Então, se eles estiverem com entidades menos esclarecidas, deixe-os lá, é por sintonia, é por livre-arbítrio, né? Não vá perder tempo, como é o que ele está colocando aqui, não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Então, se querem, cada um tem a sua vontade, o seu livre-arbítrio. Dispunha-se o mensageiro a partir, quando o orientador, percebendo o meu ardente interesse em acompanhá-lo, acrescentou: se deseja, André, poderá seguir, colaborando com o emissário em serviço. Sertório terá prazer em sua companhia. Agradeci extremamente satisfeito e abracei o auxiliar de Alexandre, que me sorriu acolhedoramente. Saímos. Era indispensável atender o mandato com presteza. Todavia, satisfazendo minha curiosidade, Sertório explicou generoso: quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Então, se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual,
se dedicariam mais a ter um sono mais tranquilo, a fazer as suas orações antes de dormir, a ter um dia em oração. Porque não adianta brigar com o vizinho, brigar com o filho, brigar com a mulher, xingar o gato, o cachorro, né, o irmão, e depois à noite fazer uma oração e pedir para o seu mentor levar você para estudar e para trabalhar no plano superior. Não. Você é feito, nós todos somos feitos pelas nossas escolhas e pela nossa vibração. Então, se você está com uma vibração de raiva, de discórdia, de mágoa, de qualquer outro sentimento, à noite você vai ser atraído por irmãos iguais a você, no mesmo sentimento de raiva e de discórdia, e todos vão se juntar e ir para lugares onde vão dar vazão a essa violência, esse instinto que está ali aflorado. Aqueles que passam o dia buscando se melhorar, no orar e vigiar, e tentando controlar os pensamentos, tentando controlar os sentimentos, querendo se aprimorar, à noite, quando fazem o balanço do dia e fazem a sua oração, pedindo para o mentor auxiliá-los para levá-los para trabalhar, para estudar, aonde ele for mais útil, aonde o merecimento dele é propiciar, ele vai estar amparado pelo mentor, porque o mentor vai poder estar perto dele e auxiliá-lo nessa tarefa. Agora, se ele estiver cercado por livre e espontânea vontade, por sintonia com irmãozinhos menos esclarecidos, o mentor não pode fazer nada, porque ninguém pode ir contra o nosso livre-arbítrio. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Infelizmente é o que a maioria faz. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Por que falta de educação espiritual? Porque a educação espiritual, ela começa na vigília, ela começa no orar e vigiar os pensamentos, entrar em oração quando eles saírem do prumo, contar até 20, até 50, até 100 se for necessário, pensar antes de falar, não reagir, mas agir, não permitir que o impulso, as coisas do homem velho que estão lá no inconsciente aflorem e te dominem, não. Respirar fundo, analisar a situação, pensar. Pode errar, vai errar. A gente aprende com os erros, mas erra conscientemente, usando tudo de bom e de melhor que tem aqui e agora, porque aqui e agora é o nosso melhor. Aqui e agora é o nosso melhor em termos de aprendizado, em termos de conhecimento, em termos de iluminação, de energia, é o nosso melhor. Então, quando a gente para pensar, para tomar uma decisão, para ver o que vai fazer ou o que vai falar, nós estamos usando tudo o que temos do aqui e agora. Quando a gente reage no instinto, a gente traz de lá de dentro o homem velho, todas as coisas do passado que a gente está tentando corrigir, está tentando não fazer mais. E elas vêm à tona, tomam a direção e depois, como diz André Luiz, às vezes você precisa de séculos para reparar 1 segundo, 10 segundos de invigilância, de intemperança. Interessado em esclarecimentos completos, indaguei. Entretanto, isso ocorre com aprendizes de cursos avançados do espiritualismo. Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre. Como não? Tornou o Sertório fraternalmente. Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muitos chamados, entre aspas, em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, entre aspas,
contudo, são sempre poucos. É aquele famoso, né? Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. É muito fácil dar conselho, é muito fácil apontar o dedo para o outro, mas é muito mais difícil colocar em prática os ensinamentos que aprendemos. Colocar em prática conosco aquilo que é necessário para a mudança. Porque nós viemos a este planeta para isso, para nos modificarmos. Completando o pensamento, como a escoimá-lo de qualquer falsa noção de particularismos na obra divina, Sertório acrescentou: e precisamos reajustar nossas definições sobre os, abre aspas, escolhidos, fecha aspas. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênção para todos. Sabemos que, entre aspas, a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a, entre aspas, qualidade. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha, porque todos somos chamados. Todos nós temos todo o tempo, o dia todo, a vida toda, as oportunidades dos chamados de Deus, para tudo, para o trabalho, para o estudo, para o aprimoramento, para a ajuda ao próximo. Os chamados são muitos, mas poucos de nós atendemos satisfatoriamente a esses chamados, com qualidade no nosso trabalho, na nossa dedicação e na nossa vontade de aprender, na nossa vontade de se modificar. Na maioria das vezes é para inglês ver, é só o verniz da sociedade que está ali se modificando, sendo educado. E aí quando dorme, se desdobra, como diz na gíria popular, solta a franga. Aí não tem verniz de sociedade, não tem nada censurando, fica à vontade para fazer aquilo que não faz durante o dia, não porque é bom ou porque não quer mais fazer, mas porque é cerceado pela sociedade, pelo verniz, pela família, por uma série, ou pelas leis até, né? Pelas leis proíbem, tem de tudo. Infere-se, pois, que Deus chama a todos os filhos à cooperação em sua obra augusta. Todos nós somos chamados, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. As modificações, a melhora, a produtividade, a ascensão é fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso vigiai e orai o tempo todo, da nossa verdadeira busca para se aprimorar. Não é unidunité, né? O escolhido é você. Não. Só serão escolhidos aqueles que pelo seu esforço, pela sua vontade, por méritos próprios, está subindo os degrauzinhos da escada. A tese do companheiro era assaz interessante e educativa, mas havíamos atingido o pequeno edifício em frente do qual Sertório se deteve e falou. É a residência de Vieira. Vejamos o que se passa. Acompanhei-o em silêncio. Em poucos instantes, encontrávamos-nos dentro de quarto confortável, onde dormia um homem idoso, fazendo ruído singular. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispirítico, unido à forma física,
embora parcialmente desligados entre si. Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Sufocava-se angustiadamente enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Sertório acercou-se de mim e observou. Vieira está sofrendo um pesadelo cruel e, indicando a entidade estranha, creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto. O amigo é parente do companheiro que dorme? Não, somos velhos conhecidos. E muito impaciente acentuou. Hoje à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Olha a responsabilidade em torno das maledicências, como as maledicências, não só em relação aos encarnados, mas como também em relação aos desencarnados, são um problema e um problema sério. Ele está ali por causa da maledicência do amigo em conversa particular com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar dele semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. O estranho visitante, todavia, fez uma pausa, sorriu irônico e continuou. Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando-o quanto aos verdadeiros móveis de minhas iniciativas e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caluniando-me o nome, embora sem intenção, Vieira fez este rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Interessado nas lições novas, aproximei-me do amigo, cujo corpo descansava em posição horizontal e senti-lhe o suor frio ensopando os lençóis. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, fixando-nos com estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, o habitante das zonas inferiores dirigiu-lhe a palavra de modo especial. O senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remoques da leviandade? Não será passível de censura e punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Se Vieira se sentiu no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas de minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Não sabe ele acaso que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora essa, eu mesmo já me ouvi em minha nova condição de desencarnado longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns com os outros. Não considera, pois, que tenho motivos justos para exigir um legítimo entendimento?
O interpelado esboçou um gesto de complacência e observou. Talvez esteja com a razão, meu caro. Entretanto, creio deva desculpar seu amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Como pedir para o outro fazer o que ainda não conseguimos fazer? Tenha calma, sejamos caridosos uns para com os outros. E enquanto a entidade se pôs a meditar nas palavras ouvidas, Sertório falou-me em tom discreto. Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. Não pude reprimir a má impressão que a cena me causava, e talvez porque eu fizesse um olhar suplicante, advogando a causa do pobre irmão, quase a desencarnar-se de medo, o auxiliar de Alexandre prosseguiu. Retirar violentamente a visita, cuja presença ele próprio propiciou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades do momento. No entanto, podemos socorrê-lo acordando. E sem pestanejar, sacudiu o adormecido energicamente, gritando-lhe o nome com força. Vieira despertou confuso, estremunhando sob enorme fadiga, e ouviu exclamar palidíssimo. Perdão. Graças a Deus acordei. Que pesadelo terrível. Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não, não posso acreditar. Não nos viu, nem identificou a presença da entidade enlutada, que ali permaneceu até não sei quando. E ao retirarmos-nos, ainda lhe notei as interrogações íntimas, indagando a si mesmo sobre o que teria ingerido no jantar, tentando justificar o susto cruel com pretextos de origem fisiológica. Longe de auscultar a própria consciência com respeito à maledicência e à leviandade, procurava materializar a lição no próprio estômago, buscando furtar-se à realidade. Então ele estava ali sendo vítima da própria maledicência. Perdão, ele falou mal do amigo. E o amigo foi ali tirar o amigo desencarnado foi ali tirar a satisfação. Da mesma forma, se fosse encarnado, iria procurá-lo quando soubesse para tirar a satisfação da mesma forma. Sertório, porém, não me proporcionou ensejo a maiores reflexões. Convocando-me ao dever imediato, acrescentou. Visitemos o Marcondes. Não temos tempo a perder. Daí a 2 minutos, penetrávamos outro apartamento privado. Todavia, o quadro agora era muito mais triste e constrangedor. Marcondes estava de fato ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico que descansava com bonita aparência sobre as colchas rendadas. Não se encontrava ele sob impressões de pavor, como acontecia ao primeiro visitado. Entretanto, revelava a posição de relaxamento característica dos viciados do ópio. Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante. Vendo-nos de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se, de maneira indisfarçável, mormente fixando Sertório, que era de seu mais antigo conhecimento. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Meu amigo, começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre, já sei que vem procurar-me, não sei como esclarecer o que ocorre. Não pôde, contudo, prosseguir
e mergulhou a cabeça nas mãos, como se desejasse esconder-se de si mesmo. A essa altura da cena constrangedora, verifiquei então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie de quantas conhecia eu na região das sombras. Irritadas talvez com o recuo do companheiro, que se revelava triste e humilhado, prorromperam em grande algazarra, acercando-se mais intimamente de nós sem o mínimo respeito. Impossível que nos arrebatem Marcondes, disse uma delas enfaticamente. Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. Ele mesmo nos chamou para a noite de hoje, exclamou a segunda atrevidamente, e não se afastará de modo algum. Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão. Então, o que ela está dizendo, ele mesmo chamou essas entidades infelizes, com o pensamento, com o sentimento, com a vibração, ele chamou por sintonia essas entidades ali para participarem com ele de uma orgia, né, enquanto o corpo descansava. A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais complexos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. E gargalhando irônica, acentuava. Também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. Contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. Então, Sertório não dava atenção àquelas entidades. E o André, ao contrário, estava se irritando ali com aquelas entidades infelizes, né, das sombras. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam-me. Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre mantinha-se extremamente bondoso. A própria vítima permanecia humilde e triste. Por que semelhantes insultos? Ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos, quando Sertório me deteve. André, contenha-se. Um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Olha a palavra do Sertório. Um minuto de conversa com entidades inferiores, despreparado ali, sendo atingido, se irritando, entrando na sintonia delas, pode significar um século, que é o que ele coloca aqui. Perder um século para retomar o ponto em que estava. Por isso, nós temos que estar muito atentos aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, às nossas vontades, dominando as nossas vontades, dominando os nossos pensamentos, dominando os nossos instintos, buscando ajuda através da oração, da prece, pedindo ajuda ao nosso mentor para nos auxiliar, para nos mantermos dentro do nosso vigiar e orar. Eu vou repetir as palavras do Sertório. André, contenha-se. Um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Pode induzir-nos a perder um século. Não é pouco, não. Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado,
perguntando sem espírito de censura: Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? O interpelado respondeu lacrimoso e humilhado: Ó Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isso aconteceu, não posso explicar-me. Sertório, porém, parecia pouco disposto a cultivar lamentações e, mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu. Ele não estava ali para ouvir lamentações, né? Ouvir desculpas. Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem. Em cada qual com seu igual, né? Cada um escolhe as suas companhias. Conforme os nossos pensamentos e sentimentos são as nossas companhias. Né? Como diz tem uma frase do Emmanuel que eu gosto muito: dize-me o que pensas, que eu lhe direi com quem andas. Essa frase é do Emmanuel e ela é certeira. Conforme os nossos pensamentos, estaremos com o nosso condomínio à nossa volta, na mesma sintonia, na mesma vibração dos nossos pensamentos. Despejaram as mulheres novas séries de frases ridicularizadoras. Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, tomou-me à destra e regressamos à via pública. Voltemos imediatamente, disse ele decidido. E em que ficamos? Indaguei. Não vai acordá-lo? Não. Não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação, para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Então, para que a lembrança seja mais duradoura, para que aquela humilhação que ele sofreu ali, o sentimento, o arrependimento que vai vir pela manhã, a hora que ele se lembrar de tudo que ele fez durante a noite ou sentiu, para que ele fique mais atento, fique mais vigilante, que sirva de lição para ele. Que fazer então? Perguntei espantado. Diremos ao nosso orientador o que ocorre, redarguiu Sertório calmamente. É o que nos cabe levar a efeito. E sintetizando longas considerações que poderia expender relativamente ao assunto, frisou: por agora, André, chama-nos o dever mais alto, no campo de nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos. Quer dizer, quando terminar a aula, quando terminarem as instruções, ele vai ver o que ele pode fazer por esses amigos. Mas agora o mais importante é a instrução, é a aula que eles vão assistir. No momento, não devemos perder os minutos. As preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos envoltórios da carne, na superfície da crosta. São igualmente valiosas para nós outros, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. Sim, concordo, respondi. No entanto, a situação de Vieira e Marcondes sensibiliza-me profundamente. Sertório, porém, cortou-me a palavra, rematando seguro de si mesmo. Conserve seu sentimento, que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismos doentio. Conserve o seu sentimento, que é sagrado. Não se arrisque a sentimentalismos doentio. Coitadinho, que pena, olha como ele está. Tem que ser lógico, tem que ser claro. Ele está naquela situação por livre e espontânea vontade. Deve-se ajudá-lo? Deve-se ajudá-lo, na medida do possível, quando for possível, e que ele queira essa ajuda para se melhorar.
Não pode, é o que ele está colocando aqui. Conserve seu sentimento que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismos doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que, se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. Então, que aquela situação lhe sirva de lição. Todos os erros são aproveitados quando nós aprendemos a lição, quando nós assimilamos essas lições para não errarmos mais, para não cometermos o erro de novo. Porque errar é humano e é com os erros que nós aprendemos, mas cometer o mesmo erro mais de uma vez é burrice. Se nós já sabemos que aquilo é um erro, não devemos repetir. Temos que trabalhar isso em nós para não repetirmos os mesmos erros. Realizarmos erros novos para aprendermos lições novas. É assim que nós vamos crescendo e aprendendo. E vamos continuar crescendo, aprendendo com as lições de André Luiz no próximo capítulo.